Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diácono Diego, da Arquidiocese de Fortaleza, Diácono Transitório. E eu estou hoje servindo na Paróquia Cristo Rei do Baturité. Hoje foi me solicitado falar dessa experiência vocacional nascida no seio da minha família, né? Uma coisa que é importante a gente sempre tomar consciência: toda vocação nasce de um lar, né? Deus escolheu para que a gente viesse a esta vida num seio familiar. Então, perpassa a história vocacional a história familiar, não tem como, não dá para fugir disso. E hoje, de modo especial, eu estou aqui na minha casa, a minha família está aqui ao meu redor, justamente para que a gente corrobore com essa graça, com esse testemunho vocacional, mas também não só na dimensão do sacerdócio, mas vocacional na perspectiva do chamado à vida, do chamado à santidade, do chamado a ser igreja, né? E, evidentemente, do chamado a servir, a me doar, e isso na especificidade do sacramento da ordem, na dimensão do sacerdócio, né, do presbiterato. Eu nasci numa família católica, mas aquele catolicismo cultural mesmo, de ir à missa dominical, com tio avô padre, com tia avó freira, escutando muito Padre Zezinho, o ambiente cultural religioso, as missas acontecendo na TV, enfim, os textos em família, e acontecia mais ou menos assim. Os costumes lá de casa era todo mundo ir de domingo para a missa, né? Eu me criei assim. E então, lógico que eu tinha que fazer com meus filhos do mesmo jeito, só que o meu filho Diego, eu escrevi ele 9 vezes para fazer a primeira comunhão, e o padre Amorim lá do bairro de Fátima dizia assim: seu filho não vai vir não. Padre, a minha missão é escrever, agora se ele vem amarrado eu não vou trazer ele, né? E fiquei com ele, e era assim que foi, começou desse jeito, a guia dele. No meu cenário, no meu contexto, eu particularmente, não tinha tanta curiosidade, não era feito a questões de igreja religiosas, não davam para mim. E aí, fazendo um processo de autoconhecimento e de curitaria, eu fui percebendo que tinha algumas motivações. Por exemplo, geralmente numa casa, quem comunica a religiosidade, as práticas religiosas, é um papel muito marcado da mãe, né? E a minha mãe veio de cultura de religião protestante, foi da Assembleia de Deus até os seus 16 anos por ali, e aí ela se converteu para poder contrair o sacramento do matrimônio com meu pai. Então o imaginário dela também não tinha, vamos rezar o texto, né? Vamos ali a uma novena, que a maioria das mães católicas tem, não era uma preocupação dela, não estava dentro do imaginário, né? O que é que eles faziam muito? Domingo de manhã acordava a gente, que todo dia já acordava cedo para ir para a aula, acordava a gente para ir domingo de manhã também para a missa. Aí é que eu ficava com mais raiva ainda, sem querer saber de igreja, né? Que é o dia que era para descansar, para dormir, era o dia que ficava, vamos para a missa, não sei o quê. Mas ficou no meu imaginário, na minha cultura, no meu subconsciente, como a gente gosta de dizer, né? Aquela perspectiva religiosa, né? Principalmente católica. E eu achava que ser católico era ser aquilo que eu era, né? Tava tudo certo. Aparecia nas santas missas de família, né? Quando meu tio avô, irmão do meu avô, que é padre, vinha celebrar nas festas familiares, seja aniversário de casamento, batizado, infelizmente algum velório, né? Alguma missa de corpo presente, 15 anos, né? Esses momentos pontuais, a família se reunia e ia para a missa, e a gente participava ali da missa, né? Volta e meia, né, eu ia para uma missa de bom grado, né? A minha irmã mais velha lá de casa sempre foi mais fiel. Eu lembro que a gente teve uma época que dividiu, nós três, eu, a Carlinha e a Aninha, dividimos o mesmo quarto, e eu lembro que ela ia para missa e colecionava o jornalzinho, né? Aí eu ficava curioso, cara, que legal, esse jornalzinho era bom para fazer fogueira, né? Que o papel pega fogo, enfim, não tinha realmente nenhuma sensibilidade religiosa. Então, desde pequeno, eu ia pra missa, e aí ele ficava em casa pentelhando, quebrando as coisas, derrubando tudo, e eu ia pra minha missa. Quando eu voltava, aí eu trazia o jornalzinho, né? E aí eu guardava, porque eu gostava de ler, acompanhar as leituras. E aí às vezes ele mexia, às vezes eu brigava com ele, mas ficava lá guardado. Desde criança, eu, o diácono, a Carlinha, minha irmã, nós somos muito unidos. E como a gente diz, nós somos 3 em 1, né? E quando a gente começou a caminhar mais na igreja, a gente foi entendendo,
Mas quem é 3 em 1? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, a Santíssima Trindade sempre esteve com a gente. E a gente vai vendo os detalhes, a beleza de Deus em tudo, como Ele cuida de nós. E meus pais, os nossos pais saíam para trabalhar muito cedo, 4 horas da manhã, sempre foram muito batalhadores, e deixava nós dois com a nossa irmã, com a Carlinha. Então a gente tem ela como irmã e como mãe. Ela cuidava e educava e exigia da gente tudo aquilo que é necessário. E muitas vezes eu e o Diego, a gente ficava assistindo filme na televisão, e você pode imaginar como são 2 crianças quando querem desobedecer. Então, meu filho, ele puxava cabelo e eu batia na perna, ou seja, era convívio normal, criança normal, implicando normal, mas pra gente ver que não importa o que seja e como a gente se comporte, Deus tem um plano pra gente. E quando a gente era pequena ali, de forma muito simples, sempre fomos muito simples, o que a gente sempre mais gostava era de estar junto. Lembrar dessas coisas, lembrar de cada momento, de cada brincadeira e de cada momento mais sério, de cada sermão, de cada puxão de orelha. Pensando com a vocação, pensando com esse olhar de que Deus nos chama e de que nós precisamos corresponder a esse chamado, é para mim também muito esclarecedor. Eu fui aprendendo isso dentro da minha casa, no meu cotidiano com os meus pais, mas nas minhas colônias de férias, digamos assim, nos meus momentos de lazer, com essa figura do meu tio, que foi esse irmão mais velho para mim. E que, de certo modo, foi sim, esse exemplo de padre, de pai mesmo. Porque, de certo modo, o Nosso Senhor nos chama e sempre nos chamou. Então, acaba que a vocação é sobre nós, é sobre o que somos, de fato. Então, assim, lógico que foi algo que ele foi descobrindo e foi aprendendo, mas, de certo modo, foi algo que eu sempre convivi. Essa paternidade de um padre mesmo. Quando eu cheguei ali pelos meus 19 anos, 18, 19 anos, eu namorava uma menina e ela disse: olha, Diego, eu queria que a gente fosse para a missa do Padre Antônio Furtado, a missa de cura, né? Aí eu disse: não, missa dia de quinta-feira não faz o menor sentido. Dia de domingo já é difícil de ir, avali dia de quinta-feira. Não vou não, porque eu combinei com a Carlinha que eu ia ver a minha sobrinha, né, a Maria, que tinha acabado de nascer. Não vai dar certo não, que ela tá lá sentindo umas dores e tal. Ela disse: vamos, por favor, não sei o quê. Aí a menina muito impertinente, eu disse: não, pois vamos. E aí fui pra missa lá na quinta-feira. Ao chegar lá, a primeira surpresa que eu tive foi de uma igreja muito pujante, muito viva, né? Muito carismática, já que eu agora domino o vocabulário, né? E eu olhei, a primeira coisa que me deu foi repulso. Eu disse: vixe, isso aqui é coisa de protestante. Só que aí eu lembro que eu passei a vista e vi um ícone, um quadro de São Francisco, né? Eu disse: não, se tem São Francisco, não pode ser coisa não pode ser coisa de protestante, não. Tem São Francisco aqui, né? Por quê? Porque na minha cabeça a imagem, a figura de São Francisco ficou gravada pela história da vovó, da minha avó, mãe do meu pai, uma mulher muito religiosa, católica de pai, mãe e parteira. Ela viveu um milagre grande numa experiência de Canidé, né? Ela foi pagar uma promessa. Antes da graça ter sido concedida, ela já foi para ganhar o crédito, né? Então a minha prima tinha meningite e ela prometeu que iria andando para São Francisco curar a netinha dela. Ela nem viu a menina curada, ela só foi. E aí no 4º dia de caminhada, 5º dia de caminhada, já no final, chegando no Canidé, um caminhão grande atropelou os romeiros, e dentre os romeiros a minha avó estava no meio e foi dada como morta. E a gente cresceu com esse imaginário, né? Com essa história na nossa cabeça, história de família, né? Olha aí, a vovó foi curada por São Francisco, a vovó foi cuidada pela intercessão de São Francisco, né? A vovó foi dada como morta. Ao chegar para realmente fazer aquela experiência de autópsia, vamos dizer assim, perceberam que ela estava viva, foi transferida para o IJF, e aí o médico disse: não, ela nunca mais vai andar, ela nunca mais vai. E meu avô se dedicou, ficou ao lado, toda a família. Eu era muito pequeno, não tenho nem memória disso, né? Mas vi a vovó crescendo e ficou na minha cabeça aquilo lá. A vovó ficou bem, né? Curada totalmente, só com as cicatrizes, né, da história. E aí ficou na minha cabeça aquela questão de São Francisco. Quando eu olhei, todo esse imaginário retoma, né? Então vou ficar aqui. E lá eu vi realmente uma igreja viva, né? Eu vi uma igreja muito mais do que aquela coisa letárgica, pesada, dura, do não pode, do não faça, do menino não sai daí, faz aquilo, chegou tarde, não sei o que, alguma coisa assim que era o ambiente que eu tinha, né? De igreja.
quando eu vi aquilo acontecendo ali, eu disse, falo, existem jovens, existe vida, né? É animado, enfim. E aí eu disse, pô, legal. E lá eu presenciei um milagre. A minha família está aqui ouvindo, eu lembro que nessa quinta-feira, estava só eu e essa menina que eu namorava, e um jovem lá foi curado da vista, imediatamente. O padre rezou na cabeça dele e ele ficou curado. Imediatamente cheguei em casa, na quinta-feira, meia-noite, 11 e tanto da noite, pai, mãe, Aninha, olha aqui, eu fui para a missa assim. Na quinta seguinte, estava todo mundo lá. E aí, essa quinta seguinte, todo mundo ia para a quinta-feira durante um ano, direto. Só que sentiu um buraco no meu peito. Você vai experienciando de Deus, a sede vai aumentando, né? E aí eu disse, eu preciso fazer esse negócio desse seminário de vida no Espírito Santo que esse pessoal faz. E ali foi o divisor de águas da minha vida, de fato. Até então, o que eu tinha conhecido, recebido catequese para adulto lá na comunidade Shalom, fiz a primeira comunhão com 19 anos. E aí quando foi ali com 20 anos de idade, eu fui fazer o seminário de vida. E foi transformador, assim. Transformador, realmente. Eu olhei tudo para trás como esterco, assim. Tudo tornou-se relativo no dia que eu entrei na face de Cristo. E descobri o meu carisma, descobri a minha vocação, né? A vocação de amor, os meus baluartes, enfim, toda a minha espiritualidade face de Cristo. E a minha irmã foi comigo também, né? A Aninha. Nós caminhamos juntos nesse processo inteiro. A gente cresceu na graça juntos. E ela foi vendo, junto comigo, as transformações. Eu fui vendo as transformações na vida dela, ela foi vendo a transformação na minha vida. O namoro começou a acabar, e aí foi deixando de lado, os sinais foram aparecendo, só que eu morrendo de medo, né? Inquieto, assim. Meu Deus, o que é que Deus quer pra mim? O que é que Deus quer pra mim? E eu lembro de uma vez que a gente foi ajudar a irmã Kelly Patrícia a gravar um DVD, eu e a Aninha, que a gente trabalhava com isso. E aí, nesse contexto do DVD, eu lembro que a irmã Kelly estava mudando o estilo dela por conta de uma experiência de oração que ela tinha tido, que ela precisava alcançar os jovens. Aí ver a irmã Kelly tocando guitarra era um negócio estranho para minha cabeça, né? E a gente foi ajudar com os jovens da face de Cristo, com os contatos que a Aninha tinha e tal, aquele projeto do Busca de Deus, né? E aí ali naquele contexto a Aninha ouviu uma música que dizia assim, sinto às vezes assim sem uma meta e senti o que farei. Ela disse, essa música eu penso tanto em ti porque parece que... E de fato eu era assim, eu vivia uma vida automática, né? Até já depois da experiência de Deus. E aí eu percebi, foi onde veio aquilo. Deus tem um projeto para cada um de nós, Deus tem um projeto para mim também. E essa experiência vocacional apareceu. Todo um percurso, né? Todo um processo de cura interior, de negações, de não dá certo, de não dar certo. De ver exemplos de santos, né? Eu me via muito na história de São Francisco e de Santo Agostinho, né? Os caras assim, errado, parece que não tinha muito jeito. E de repente Deus entra, invade e transforma a vida deles. E foi assim realmente que Deus fez comigo, né? Deus me desestruturou para reestruturar na vontade dele. Quando eu vi a gente caminhando junto, tanto no supletivo, né, como ele mencionou aí, quanto na questão da primeira Eucaristia dele, já com 19 anos, ali no Padre Antônio, no Shalom. A nossa crisma também foi crisma de adulto. Então tudo a gente foi fazendo junto. Deus foi nos levando por esse caminho. E a minha irmã, já casada e assim, com filhos, então também foi fazendo o caminho dela. E quando a gente foi nessa percepção de que Deus nos chamava para fazer aquele seminário de vida através do nosso primo Lucas, que fez esse convite, quando a gente chegou no seminário, Deus falava muito forte que a gente chegava ali, mas nós não sairíamos da mesma forma. E foi então que eu descobri com o Diego que o seminário de vida é exatamente um divisor de águas. É um encontro tão maravilhoso com Deus que depois que você é tocada por esse amor, é impossível você querer ser a mesma pessoa. Então, aquele seminário de vida fez com que verdadeiramente eu tivesse um encontro com Deus e o Diego o encontro dele com Deus. E nesse contexto, né, eu fui fazer eu era imenso, né, de gordo. Uma das dificuldades era essa. Eu tinha feito vários tipos de dieta, vários tipos de... E quando foi em 2015, a gente conseguiu milagrosamente uma cirurgia bariátrica para mim, que meu pai já tinha feito. E aí, ao fazer essa cirurgia, parecia que tinha dado tudo certo, mas com 5 dias de operado, eu entrei em sepsemia, né? Infecção generalizada por conta de uma fístula. E aí foi o meu calvário, né? E naquela experiência de dor, toda a minha família e toda a família igreja viveu aquilo comigo. Entrou
no mistério do sofrimento da cruz do Senhor comigo, né? Quando eu vi meu irmão sendo transformado por esse amor, e logicamente quando Deus toca, a nossa postura também vai mudando. A nossa percepção de vida, a forma com que a gente age, com que a gente fala, com que a gente se veste, como a gente se comporta. Eu fui percebendo a ação de Deus nele. Então aquilo foi me chamando muita atenção porque ele era o mesmo meu irmão de sempre, só que estava sendo lapidado, transformado. Então tem algo muito bonito nessa história porque Deus nos permitiu viver tudo isso juntos. Desde o supletivo, a volta para a casa de Deus, o seminário de vida e também a luta pela vida dele. Ali dentro daquele caminho, a gente foi percebendo que a gente queria ser melhor, que Deus nos chamava a uma intimidade maior. Então a gente foi organizando nossa vida, documentação, tudo aquilo que estava desordenado a gente foi querendo mais, foi organizando. E ali, quando chegou o momento de ele fazer aquela cirurgia, Deus falava tão forte que era uma oportunidade, porque é muito doloroso você ver seu irmão já ali naquele momento, então, sendo o coordenador de grupo de oração de jovens, o Diego ele consegue unir características muito únicas, ao mesmo tempo que ele é muito racional, inteligente, estuda muito, se aprofunda muito, ele é muito engraçado, ele é aquela pessoa que chega e consegue atrair todos e fazer amizade com todo mundo de forma muito simples, de forma muito genuína, de forma muito pura. Essa é uma característica do meu irmão que mexe muito comigo. Então, era muito doloroso também pra gente, né? Nós que somos família e que amamos muito. Eu chegava na sala, assim, via ele dormindo e ele obeso, sencava nos pés mais e ele não conseguia mais respirar. Então, ele tinha apneia do sono, a respiração parava por muito tempo. Então comecei a pesquisar e procurei médicos e fui entendendo que aquilo ali era um risco verdadeiramente de morte para ele. E foi quando nós fomos atrás e graças a Deus, Deus providenciou. Dona Mirta, saudosa Dona Mirta, mulher de Deus, Dr. Felipe Vento, outro homem de Deus e toda a equipe médica, foram pessoas, anjos que Deus enviou para nos ajudar nesse caminho de então poder dar uma possibilidade de vida para ele. Porque a gente já sentia que Deus queria muito dele. Então, assim, essa cirurgia não foi assim, a gente não tem nada o que fazer, então vamos colocar ele para fazer uma cirurgia e vamos ver o que é que dá. Não, ele não tinha mais como viver daquela forma. A cirurgia era a única possibilidade dele. Então, para quem se responsabiliza e escuta depois um médico dizendo ele só tem essa chance, é muito forte, é muito doloroso, porque você se responsabiliza por aquilo, mas ele não tinha outra chance. Teve um momento muito interessante que, como a gente sempre fez tudo muito junto e fizemos um retiro de cura interior também, o padre Rafael da comunidade Nova Aliança, ele veio para a face de Cristo e quando ele chegou no altar para celebrar a missa, eu olhei para o padre e me veio muito forte Deus dizendo assim: o teu irmão vai ser como ele. E eu não entendi direito, vai ser como ele como, Senhor? Ele disse, vai ser como ele. Aí eu cheguei pro meu irmão e disse, Tchãos, apelido, gente, aqui interno, Tchãos, Deus está falando que tu vai ser igual esse padre. Aí eu acho que Deus está dizendo que você vai ser sacerdote. Ele disse, que é isso, menina? Olha, que Deus mandou o recado e eu acredito. Deus chama e Deus capacita. E ali foi um momento, um momento separado. E quando a gente foi caminhando para essa realidade da cirurgia, ele teve essa fístula, algo realmente raro. E quando ele voltou para ser reabordado no dia de São José é de um amor assim único para a gente aqui na nossa família. E eu sei que foi São José que providenciou o socorro dele naquele momento, porque ele já não tinha mais como respirar, ele já estava passando muito mal. E ali Deus abriu as portas, a gente entrou com ele e começou a luta pela vida dele. E ele já teve mais de 75% do corpo infeccionado, teve que ser reabordado. E como era algo muito sério, então, ele, nas primeiras 24 horas, ele já teve que ficar em coma induzido, né? Ele teve que ficar entubado. Porque o Dr. Felipe chegou pra gente e disse, a gente fez o que podia fazer e se vocês têm fé, e eu sei que vocês têm, então rezem. Porque a gente está entubando ele para
tentar ter alguma chance. No início, quando aconteceu isso aí, a maior dor, foi quando o Padre Antônio Furtado foi dar a instrução dele, que ele disse: Carlos, o que ele tiver pode dar, e vai logo atrás do caixão, das coisas que ele aí, imagine com o pai, né? Aí eu saí Quando aconteceu esse momento muito difícil, né? E eu olhava assim para ele, aquela imensidão naquela cama que não tinha tamanho. Aí eu, pequenininha, eu chegava nos pés dele, começava a cheirar, era o canto que eu alcançava, né? Então eu começava a cheirar, começava a pedir a Nossa Senhora. E por trás tinha um senhorzinho pequenininho que não saía de dentro da UTI. Aí eu não imaginava que ele me observava nesse momento. E cada vez que eu cheirava o pé dele, era pedindo a Nossa Senhora que cuidasse dele para mim. Eu não tinha outro foco, eu só dizia isso. E só entregava ele a Nossa Senhora. E quando eu vou saindo aqui, esse senhorzinho que eu estou falando me acompanha. Aí bateu aqui no meu ombro, aí disse: mãe, é muito linda a tua oração naqueles pés do teu filho, que coisa linda. Ali a gente vê Nossa Senhora, viu? Aí pronto, eu me emocionei, chorei. A partir daquele momento ele disse: as portas da comunidade estão abertas, nós somos uma só família e nós vamos clamar pela vida do nosso Diego. E ali houve, sabe assim, um movimento tão lindo de amor e misericórdia, porque não existe nada mais maravilhoso do que verdadeiramente dar a vida pelo teu irmão. Só que não era só eu, a minha irmã, o nosso irmão de sangue, não. Eram pessoas que inclusive nem conheciam o Diego, mas queriam ali, naquele momento, dar a vida por ele, ajudar ele a viver através da fé, através da oração. Então, quando o Dr. Felipe disse: só temos 24 horas, então nós nos unimos. Nessas 24 horas, nós entramos e ali vigiliamos e diante do Santíssimo, então, começamos a rezar a novena de Nossa Senhora da Pompeia. Com Santa Catarina de Sena foi quando ela entrou na nossa vida e nos trouxe a rainha do Rosário de Pompeia. E ali, Nossa Senhora foi agindo na vida do Diego. Ali ela foi visitando o hospital, ali ela foi fazendo um movimento no céu, porque isso é coisa de mãe. É aquela que acolhe e que recebe a súplica dos seus filhos. E dentro dessas 24 horas aconteceu assim um ponto crucial. 2 irmãos nossos, Leucácio e Verônica, irmãos da comunidade Face de Cristo, foram rezar. Eu estava na UTI e ali eles chegaram e diante do corpo do Diego a gente impôs as mãos e Deus dava uma palavra de profecia. Abraão, tira teu filho daí, não é ele que eu quero, mas eu quero a fé do meu povo renovada. E aí, Deus mandava a instrução e os irmãos disseram: Ana Clara, tira teu irmão daí. Não é ele que eu quero, mas eu quero a fé do meu povo renovada. Naquele momento, Deus me dava uma instrução direta: lute pela vida do seu irmão. Não se preocupe, eu não vou levar ele, mas eu quero a vida de vocês. Eu quero a vida de um povo transformado. Então veio assim de forma muito forte a visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro que se entrega ao matadouro por amor, sem dizer uma só palavra. E foi exatamente isso que aconteceu com o Diego. Ele sofria todos os dias coisas que os médicos mesmo não conseguiam identificar e dizer como pode, mas quando a gente olhava para ele, ele sorria, ele silenciava, ele ofertava aquela dor. E aquilo foi me educando, me ensinando o que é amor, me ensinando o que é santidade, me ensinando o que o sacrifício é capaz de fazer, a não desistir jamais. Foram dias de muitas lutas, né? Eu lembro que uma vez ele tinha que fazer uma espécie de uma cirurgia, ele, no finalzinho ali do osso, né, do cóccix lá embaixo,
E aí precisava só disso para vir embora, né? E aí foi sem anestesia. E foi um sofrimento tão grande. Eu olhava assim para ele, eu virava assim do lado e eu via assim, né? Então aquele foi um dos momentos que eu vi que era Deus sofrendo nele. Era Deus sofrendo com ele, porque não tinha como aguentar aquilo ali. E ele não reclamou, ele não questionou. Como a passagem diz, né? Bem quietinho, manso, igual uma ovelhinha, igual um cordeirinho. Sofreu, sentiu, mas ofertou, porque ele sabia. Ele sentia, eu tenho certeza, quem estava ali com ele. E eu lembro que com todas as roupas de médico e tudo mais, e aí fui entrando pelos corredores e aí quando eu abri a porta, tava o meu tio quase que foi muito extremo, mas ele estava quase que sem vida, quase que estático, quase que de cera, assim. Ele só conseguia olhar para mim e mexer os olhos assim, e aí eu consegui pegar ele falando alguma coisa assim que eu não conseguia entender direito e eu só comecei a chorar, eu só me emocionei, e é algo muito difícil. E aí então parece que deu algum problema lá com a saturação e tudo mais, e aí na mesma hora me tiraram do quarto e foi a última vez que eu vi naquele período, naquela UTI. E na comunidade, eu sempre chegava para ele e dizia assim: ei, Tião, reza por mim e tal. E ele disse assim: minha irmã, tua oração tem poder, reze, creia que Deus escuta o teu clamor. Não precisa você ficar pedindo oração a todos, você tem fé e Deus escuta a sua oração. Naquele momento da UTI, quando Deus me dava aquela missão, ou seja, fazia aquele chamado, eu lembrava do que ele tinha dito para mim. Naquele momento eu olhava para ele e ele, como o Emmanuel disse, ele realmente não tinha vida. Ele era alguém que a gente olhava e não tinha possibilidade. Mas pela fé, tudo pode ser transformado. Então foi a hora que eu lembrei do que ele disse: a tua fé tem poder. A tua oração pode mudar tudo. E eu disse: Senhor, eu verdadeiramente não sei como tudo isso vai se dar, mas eu tomo posse. Então, naquele momento, Deus começou a forjar a minha fé. Essa fé que eu tenho hoje, de viver um movimento de evangelização, de rezar pelas pessoas, de interceder, foi forjada ali. Deus não forjou só a vida e a missão do meu irmão, mas forjou ali também o meu caráter de fé. Porque o Senhor disse: tira teu irmão daí, não é ele que eu quero, mas é a fé de um povo transformado. Então todos os dias os médicos diziam: ele não tem chance, ele não tem jeito, de hoje ele não passa. E a partir daquele momento a gente clamava ainda mais. Por quê? Porque um filho de Deus é movido pela palavra de Deus. E se ele disse que não ia levar o Diego, ele não levaria. Mas quem precisava de conversão éramos nós. Então foi a partir daí que a nossa família começou a se perdoar, começou a clamar ainda mais, e as pessoas foram se unindo a nós, e Deus poderia ter feito do jeito que ele queria. Mas se não fosse uma necessidade financeira para manter o Diego dentro da UTI e lutar pela vida dele, não haveria tanta conversão. Então, nós fizemos uma campanha, Força Diegão, para que as pessoas pudessem doar. Então, nos colégios, as crianças pegavam o dinheirinho do lanche do colégio e juntavam, e iam para o sinal também, pedia doação, e este movimento foi fazendo com que as pessoas se desinstalassem. As pessoas foram doando e ajudando e rezando, e pessoas que não eram católicas, ou seja, de outras denominações, foram se unindo. E ali houve uma conversão em massa. Ali Deus foi transformando não só a nossa família, a nossa irmã, a Carlinha, passou a caminhar na comunidade, e porque ela passou a caminhar, todos os seus filhos hoje caminham na comunidade, seu esposo. E eu digo para o meu irmão que se tudo tivesse acontecido, e ele diz isso para mim também, só para que hoje ela fosse consagrada e os seus filhos tivessem um caminho para o sacerdócio, teria valido tudo isso. O sofrimento gera amor, e esse amor gera santidade, gera céu. Ele sofreu, nós sofremos, e foi um movimento muito bonito, onde toda a comunidade, toda a família, o Ceará, o Brasil, todo mundo chegava perto da gente e rezava. Todo mundo chegava perto da gente e dividiu aquela luta com a gente.
E quando eu me lembro, parece loucura, mas eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa linda, que tempo maravilhoso, porque mesmo com tanta dor, nem eu, nem meu pai, nem minha irmã, nenhum de nós conseguiu se sentir só, porque foi o momento que a gente mais sentiu o amor de Deus. Foi feita uma grande campanha na comunidade Face de Cristo e, enfim, pelo programa da minha tia e tudo mais. E as pessoas mais velhas, as pessoas adultas estavam fazendo uma espécie de promessa, enfim, de raspar o cabelo. E aí eu lembro que quando eu percebi isso, quando eu notei isso, eu meio que me tranquei no quarto de casa também, peguei o barbeador do meu pai e tudo mais, e aí comecei a raspar a cabeça também, aí, enfim, ficou lá uma criancinha assim, do tamanho do Emanuel com a cabecinha raspada, mas enfim, eu meio que, sem entender, meio que pela onda, mas eu sabia, de certo modo, da intenção daquela criança, né? Quando o Diego estava na UTI, eu recebi uma missão de buscar a prova dele, a última prova dele que deu para fazer. Quando eu cheguei lá na faculdade, que eu fui recebido, eu nunca tive muito estudo, só trabalhei na minha vida. Quando eu vi aquele monte de gente batendo palma para mim, numa faculdade, eu fiquei assim, meu Deus. Aí eles, tudo muito emocionado. Aí olha a prova do seu filho, 9,5. Aí eu levei para a UTI, aí eu disse, olha meu filho, 9,5. E ali diante dessa realidade, vendo todo o fruto que estava dando sobre a luta do Diego, estava acontecendo, chegou um momento muito importante. Eu via tanta luta dele, tanta dor. E vinham médicos de todos os lugares e a notícia da luta pela vida do Diego se espalhou e as pessoas queriam ajudar. Essa é a coisa mais linda e importante, as pessoas queriam amar a quem elas não conheciam. E a gratidão na nossa família é uma coisa eterna e isso nós não esqueceremos jamais. E os médicos, quando olhavam para a situação do Diego, não era por mal. Mas na medicina não tinha um parâmetro como aquele, consegue compreender? Então eles olhavam e diziam, se tiver alguma coisa no nome do seu irmão, passe para o nome da sua mãe, porque de hoje ele não passa. Então nós aprendemos com Santa Teresinha que é o milagre do dia, é o milagre de hoje. E todos os dias nós glorificávamos ao Senhor pelo milagre do dia. Então o meu irmão já sentindo o chamado ao sacerdócio, ele já começando a caminhada, indo para a faculdade, para o seminário da Prainha. Tudo isso acontecendo antes e subitamente acontece isso com ele. Então quando eu olhei para ele, ele não podia falar. E eu e minha irmã fomos ali treinando uma leitura labial para tentar entender aquilo que ele queria nos dizer. E naquele momento eu olhei para ele e eu disse, meu filho, aproveite esse momento para rezar e ver o que verdadeiramente Deus quer de você. E escute o que Ele quer de ti. E então, naquele momento, ele mexeu a boca e disse, Deus me deixou viver para que eu fosse padre. Aí a minha irmã, naquele contexto, né, que parecia que eu estava decidido já a trilhar algum passo nessa questão do sacerdócio, a minha irmã foi e disse assim, meu filho, aproveite que você está aqui nessa dor, nesse sofrimento e reze para ver se é isso que Deus quer mesmo de você, porque você tinha se determinado, né? A minha família se mudou, eu morava lá na Lagoa Redonda, a minha família veio morar na Praia de Iracema para que ficasse mais próximo da faculdade, para que eu pudesse estudar e descobrir se eu tinha realmente aptidão para isso, né? Enfim, a minha família comprou a bronca comigo, né? A minha experiência vocacional não é minha, né? É realmente da minha família, comigo. E aí, quando ela disse, você estruturou a sua vida, parece tentando descobrir isso, aí de repente aparece essa cruz, assim, né? Essa dor. Ela só disse isso, né? Aproveite esse momento e reze para ver se é isso que Deus quer de você. E eu lembro, meus irmãos, assim, como uma frase do Padre Pio, que aparece no filme, né? Naquele filme do Padre Pio. Deus não permitiu que eu morresse para que eu fosse padre. Eu não sei como, eu não sabia, eu não sei, na minha cabeça ficava, eu não sei como, não sei quando, não sei de que maneira, mas é isso que Nosso Senhor quer, né? E é exatamente essa perspectiva de que Deus tinha me dado a vida uma vez,
eu não tinha feito valer a pena, não tinha entrado na loucura do amor, na dinâmica do amor, vivendo dos meus egoísmos. Tive uma experiência, Deus ressignificou a minha história, reconstruiu tudo nele, ao ponto de tocar nessa experiência vocacional, de eu perceber que a minha vida que Ele tinha me dado não me pertencia. E cabalmente, assim, concretamente, naquela experiência de Calvário, do período de UTI, meu maior sofrimento físico, posso dizer assim, e também psicológico, porque é um trauma, né, você passar uma experiência de UTI. Naquele contexto, eu disse: Jesus, eu uno os meus sofrimentos aos teus, eu uno as minhas dores às tuas, eu não tenho mais nada meu, né? E ali eu percebi, né, o Senhor dizendo: eu não quero que você cante, eu não quero que você pregue, eu não quero que você toque, eu não quero que você estude, você está aí, e é assim que eu lhe quero. Eu lhe amo assim. E aí, opa, não interessa ser padre, interessa ser dele, né? E para ser dele, para corresponder a ele, eu posso ser padre, eu serei padre. Amém, então eu vou. Nós estávamos no Réveillon da Paz, né? Aí o Dieguinho lá comigo e tudo. Aí o Dieguinho sai assim para rezar, né? E eu fico lá. Aí eu comecei a rezar. Aí eu disse para Nossa Senhora: olha, Nossa Senhora, tu me deu ele de volta, mas ele é todo teu. Todo teu, consagro ele a ti e toma conta dele para mim, assim como tu tomaste conta do menino Jesus, mas ele é todo teu. E aí, ao sair do hospital, todo um processo de recuperação dolorosíssimo, né? Agradeço muitíssimo na minha história de vida a faculdade, os irmãos que estudaram filosofia comigo, que ficaram 3 anos numa única sala, porque era a única sala que eu conseguia ir com a minha dificuldade de caminhar, de cadeira de roda, de muleta, depois de órtese. Todos os 3 anos nós ficamos na mesma sala, né? Eu consegui não perder a matrícula, fui estudando, fui superando e fui fazendo o despertar vocacional da Arquidiocese, né? E eu lembro numa conversa pessoal com o então animador vocacional, né? Eu tinha 29 anos. Aí ele disse assim: Diego, por que tão tarde? Eu disse: padre, eu não acho que seja tarde. Primeiro que eu passei alguns sofrimentos, né? Mas eu fiz a minha primeira comunhão com 19 anos, hoje eu tenho 29, eu tenho 10 anos de igreja. Qual desses vocacionados que o senhor acompanha que tem 10 anos de caminhada, né? A maioria cresceu lá, eu não. Então é a dinâmica de Deus na minha história, né? Na minha vida. E aí parece que isso convenceu o padre, né? E eu agradeço muitíssimo a Deus por ele ter visto vocação em mim, ter me dado a carta, ter me chamado, ter me aceito. E aí entro no seminário para 2020 começar a pandemia, né? Do Covid-19. Naquele contexto, eu já entendi um pouco da dinâmica da cruz e de fato foi essa dinâmica se impondo, né? Na dinâmica do amor, a preocupação com os meus pais, com a minha família, mas sabendo que eu estava suportado nisso, né? Então, o que importa, meus irmãos, hoje é que a vontade de Deus é imperiosa na minha vida, mas não só deve ser na minha vida, mas na de todos nós, né? Então, depois de ver todo o processo de luta, de oração e de sacrifício, de todo aquele movimento, de toda aquela campanha, para depois ver meu tio na ordenação diaconal e, com a graça de Deus, na ordenação sacerdotal, é um grande presente, é uma grande prova do amor de Deus por cada um de nós. Não só por ele, pelo dom da vida dele, mas por mim também, por cada um de nós. Quando estava na ordenação dele, que eu estava escutando aqui que ele estava falando, eu pensei, quando ele estava deitado, a pedra, lá, aí eu pensei, ele deitado na cama que ele estava, rezando para Deus, que cuida dele, aí lá, 14 anos depois, 14 anos antes, muito sofrimento, muita dor. 14 anos depois, muita alegria, sem dor, sem nada. Nem. Enfim, tem uma passagem muito importante que reflete muito a vida do meu irmão e o que ele é pra gente. O grão de trigo precisa morrer para germinar. E é isso que toda essa luta, toda essa história de amor, porque para quem vê de fora, acredito que tenha visto muita dor.
Mas pra gente que viu de dentro, o que a gente viu foi muito amor. Nos uniu, nos perdoamos uns aos outros, soubemos ver as dificuldades uns dos outros e ver, assim, que agora com a graça de Deus esse ano, para a honra e glória de Deus, aquele menino que eu ensinei a andar, aquele menino que eu ensinei a falar, aquele menino que eu trocar de... vai ser um menino assim que, como diz São João Paulo II, é um dom e um mistério. Vai ser sacerdote para a honra e glória de Deus. Então, isso é um mistério que só no céu a gente vai entender o que significa, porque um homem, um miserável, um pecador, por pura bondade de Deus, pediu o Espírito Santo sobre aquele pão e aquele vinho e se transubstanciar no corpo e sangue de Jesus é muita graça. Então nós somos agraciados de termos na nossa família uma vocação, e eu espero que, como meu tio-avô, Monsenhor Assis, sempre pediu, sempre tenha um Rocha do seminário. É isso. Eu nunca imaginei que eu fosse sentir assim uma emoção tão grande naquele momento que eu vi o meu santinho, meu filho Diego, deitadinho ali. Eu digo, Senhor, é um milagre. Para mim, é um milagre. E eu imaginando o que passava ali naquela cabecinha dele. Ali, meu Deus. Enfim, chegou o grande dia. Eis ele apareceu. Eu estava naquela cadeira de roda, mas a minha vontade era tão grande, tão grande. E naquela hora que ele subiu para receber o paramento dele, né? Que estava o padre Assício dele e estava o padre Clair do lado e o pai. E eu na cadeira de roda. Mas eu ainda tentei pegar assim a roupinha e consegui um pouquinho, mas a emoção foi grande, muito grande. Tão grande que eu não tenho nem palavras para agradecer. É um momento único, inesquecível. E olhar ele ali deitado naquele chão, na ordenação diaconal, foi lembrar de quando aquele médico disse: de hoje ele não passa. Ele, se sobreviver, não vai falar, não vai andar. Ele vai ser um vegetal. E você vê ele andando. A cada passo do Diego ali naquela catedral é como se a gente se levantasse junto com ele. A gente se controlava naquele banco para poder... E dizia, leva. E ver ele andando. Não falando, mas cantando e louvando a Deus. Não falando, mas pregando o evangelho a toda criatura, sem distinção. E ainda conseguindo ali se ajoelhar. E então receber o seu envio. E depois se lançando no chão, na certeza de que nada ele é e nada ele tem. Ele apenas quer ser todo de Deus. É uma gratidão que enquanto nós tivermos vida, a nossa vida será toda para servir, louvar e bendizer a Deus. Porque hoje eu tenho certeza, passar pelo sacrifício vale. Hoje a minha fé é outra. E eu só posso propagar essa fé de um Deus que opera milagres, mesmo que tudo diga não. Deus diz sim. E essa foi a primeira imagem que o Diego, ao abrir os olhos na UTI, viu. Uma imagenzinha bem pequenininha de Jesus misericordioso. A gente imprimiu, emplastificou, passou álcool, teve a liberação. E isso foi muito emblemático. Porque alguém que não tinha nada, como está em Mateus, ali está escrito, eu estarei com você todos os dias. E ali ele olhou. E todos os dias ele sentia a presença de Deus. Hoje, humildemente,
ele é chamado a ser pessoa de Jesus para tantos jovens. Para um lixão onde ele visita lá, onde ele trabalha. Para levar comida, para levar amor, para levar afeto. Para resplandecer a face de Cristo por onde ele for. E então ser esse Mateus. Eu estou com você todos os dias. Você não está só. Essa é a missão mais linda que possa existir. É a missão de um sacerdote. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo para chegar até aqui. Não interessa muito qual é a vontade de Deus. Porque isso a gente vai descobrindo. A vida vai se pondo, né? E a gente vai vendo os traços e os sinais. Interessa é, eu quero a vontade de Deus. Eu decido pela vontade de Deus, seja ela qual for. Isso é o mais importante. Por quê? Porque é Deus só por Ele. Então, se Ele quiser que eu vá para a direita, eu vou. Se Ele quiser que eu vá para a esquerda, eu vou. Se Ele quiser que eu fique, eu fico. Se Ele quiser que eu vá, eu vou. O que interessa é, eu quero isso. Então, a gente não sabe qual é o conteúdo da vontade de Deus explícita. Mas a gente sabe que quer a vontade de Deus. Tanto que a vida do padre, do clérigo, né, do diácono, do padre, está nas mãos do bispo, mediante a necessidade da igreja. Quando eu fui nomeado, eu lembro que os meninos perguntavam, tu quer ir para onde? Tu acha que tu vai para onde? Então, não sei o quê. Eu disse, macho, onde tiver gente para anunciar a palavra de Deus. E se é alma para salvar, o bispo achar que convém, eu vou. Né? Se fosse para negociar para onde eu queria ir, eu estava fazendo o meu trabalho, a minha empresa, o meu projeto. Né? Eu quero o que ele quiser. Né? Não vou voltar atrás por causa de lugar. E hoje eu trabalho, sou muito feliz. Né? Levo, porque sou consagrado, faço de Cristo, levo o carisma em mim. Onde eu vou, o que eu toco, o que eu leio, o que eu enxergo, o que eu prego, o que eu ensino, o que eu vivencio, é profusão do carisma, né? E lá naquele contexto, convivendo com o Padre Neto, um grande amigo, e o Padre Marco, que é o vigário nosso, eu consigo, nessa dinâmica, conviver com aquela porção do povo de Deus que ali está, e como é salutar, assim, como é gratificante eu perceber que, à medida que eu me dou, né, uma das iconografias do sacerdócio é isso, é o pelicano que arranca de si para alimentar. Né? À medida que eu me dou, as pessoas se edificam, né? As pessoas crescem. Por tão pouco, sabe? Uma visita que eu faço ao Santíssimo, escolher rezar as horas canônicas diante do sacrário, intencionar um salmo numa pessoa, por aquilo, entende? Isso é amor, né? E de fato, descobrir a vontade de Deus nisso é realizador. Né? Isso faz a gente feliz. Então, eu convido a você que não sabe muito bem qual é os passos que Deus quer para a sua vida, de fato, é um caminho de felicidade. É uma aventura, é uma loucura a vocação. Né? Ninguém vai entender nunca. Mas a gente sabe que vale a pena, como diz o saudoso Dom Henrique, gastar a minha vida numa causa que vale a pena. A minha vida tem que ser gasta numa causa que vale a pena. E não tem causa maior, meus irmãos. Eu ainda não faço isso do que celebrar, oficiar o santo sacrifício da missa e perdoar os pecados. É um negócio bom, entendeu? Fica até emocionado. Mas essa é a verdade. De me configurar a Jesus bom pastor e dar a minha vida nisso, né? É um negócio que o Santo Padre, o Papa Leão disse, né? Eu assumo esse ministério com temor e tremor. É uma frase que dá para botar na minha testa, né? É sempre isso, meu Deus, é grande demais, mas eu não confio nas minhas forças, né? Eu confio no Senhor, que esteve comigo em todos esses percursos, né? Desde o oba-oba, da curtição, Ele mandando graça atual para que eu quisesse me converter, até o extremo da dor e do sofrimento naquela teu que não podia nada, Ele dizendo que me amava assim, um trapo humano, até hoje, né? Então, não há dúvida do sustento. Amém? Onde estás? Por que não respondes? Fala-me. Onde te escondes? Necessito da tua presença. Minha alma busca a ti. Espírito, que dás vida ao mundo, coração que bate no profundo, apaga os pecados da terra
e cobre-a de liberdade. Sopra vento que tens a força de mudar fora e dentro em mim este mundo que agora gira em torno a ti. Sopra